dos teus avós. Marcou muito a revolta no cemitério de Santa Cruz, aquelas imagens, e mais a canção, acho que veio puxar muito ao sentimento dos portugueses e dos timorenses. Mexeu mesmo no fundo do coração de todas as pessoas, até portugueses. Eu chamo-me Ângela Lim, nasci em Timor em 64. O meu pai estava lá em missão militar. Em Timor foi onde ficou mais tempo. A minha mãe sofreu muito ao abandonar a terra dela, porque nunca mais viu o filho, nem o pai, nem os familiares dela. Foi uma pessoa que sofreu bastante com a guerra do país dela e morreu muito infeliz porque não chegou a voltar e a conhecer e a voltar a ver o filho e as famílias dela. Não tínhamos contacto nenhum, mais uma razão de sofrimento para ela e para nós, e as notícias eram muito escassas porque os indonésios não deixavam passar nada cá para fora. O contacto com os timorenses da parte de Portugal começou no século XV, só que a verdade é esta, é que Timor era a colónia esquecida. No Império Português, ao longo dos tempos, Timor sempre foi periférico. E porquê? Porque houve uma primeira fase em que mesmo no Oriente Portugal tinha muito mais interesse na Índia e em Macau, na China, no Japão. Depois o Império virou de agulha e passou a centrar-se no Brasil. O Brasil tornou-se independente e o Império no século XIX centrava-se em África. Portanto, Timor estava sempre à parte. Era um território, fazia parte das zonas ocupadas por Portugal, mas era usado muitas vezes apenas como o sítio por onde eram desterrados prisioneiros, muitas vezes prisioneiros políticos. Isto aconteceu inclusivamente durante o século XX. Portanto, quando se deu o processo de descolonização a seguir ao 25 de Abril, Timor também não foi considerado uma prioridade por parte de quem governava em Portugal e o processo foi muito também condicionado pela presença de uma grande potência, que é a Indonésia, fortemente ligada aos Estados Unidos, num contexto de Guerra Fria. E, portanto, isso foi decisivo para aquilo que se passou depois e para o genocídio, que foi efetivamente um genocídio, que aconteceu durante os anos da ocupação pela Indonésia. Timor-Leste esteve sob a alçada dos indonésios desde 75 até 99. Em outubro, se não me falha a memória, mas em outubro de 99 foi feito um referendo em Timor-Leste sobre se queriam a independência da Indonésia ou não. Portanto, tudo isto porque houve movimentações diplomáticas das Nações Unidas e de Portugal, que teve um papel também muito importante, e da Austrália em todo este processo. E, portanto, 99 foi um ano muito importante para os timorenses, e eles foram a votos, e houve 78% de votos a favor da independência. A Indonésia ficou furiosa, não gostou nada, não é? Queimou tudo. Tudo aquilo que fez lá nos 25 anos, fez questão de queimar. Mas eu fui para lá devido a uma parceria entre o Ministério da Educação e as Nações Unidas. E fui eu e fomos muitos. Estavam lá médicos portugueses, estavam lá professores portugueses. E eu fui para
ensinar ou reavivar o português de uma série de pessoas que ainda tinham vivido em Timor, quando aquilo era português e, portanto, falava-se português, mas depois, durante 25 anos, foi proibido o português. E como a língua oficial adotada foi o português, era fundamental ter um grupo de pessoas que dominassem mais ou menos o português para arrancar. Pronto. E foi isso que eu fui fazer. É assim, portanto, vivi, cresci lá e portanto, o regime era feroz, era ditadura. Portanto, nós tínhamos essas limitações, não havia essa portanto, deslocação de um sítio para outro sítio, tem que ter autorização. Portanto, não era, a nossa vida portanto, limita-se praticamente em Dili. Ainda que Portugal várias vezes tentasse reativar o assunto e achar que não era a solução desejável, portanto, era inaceitável a agressão que a Indonésia fez sobre Timor, no entanto, parecia que durante alguns anos parecia que aquilo não mudavam de atitude. Aquilo que, no meu ponto de vista, mudou radicalmente a opinião pública internacional e os próprios Conselhos das Nações foi, de facto, o massacre de Santa Cruz. Esse foi o ponto de viragem, no meu ponto de vista, que conduziu digamos, a uma mudança de posição, seja da parte das nações, nomeadamente da ONU. A partir desse momento, o apoio já começou a ser diferente. Digamos, houve uma mobilização grande das pessoas, as pessoas começaram a ficar muito mais atentas e muito mais solidárias com o povo de Timor. Houve manifestações em várias capitais de distrito, em vários sítios. E em 1999, a situação de direitos humanos que acontecia em Timor levou, e inclusive o próprio contexto internacional desse ano, levou a que fosse possível organizar um referendo para a autodeterminação de Timor. Referendo que não correu muito bem, houve violência, houve problemas. O que é facto é que com a intervenção das Nações Unidas, Timor acabou por se tornar independente, sendo um dos últimos Estados independentes da Terra. Mas eles tinham sofrido aquilo todo, tinham sofrido horrores. Havia senhoras que me contavam histórias da família, pessoas que desapareceram, literalmente nunca mais as viram. Jovens que se embrenhavam na luta pela independência e que sumariamente desapareciam e que tinham sempre um sorriso nos lábios. Contavam isto sempre com um sorriso de esperança, um sorriso enorme de esperança, de uma relativização de tudo, ou seja, tudo tinha valido a pena. Portanto, não era com mágoa dizer perdemos, não, valeu a pena e que eram felizes. E nós, se calhar aqui, que enfim, temos tantos bens materiais, não é? Temos tudo à mão de semear. Precisa ter dinheiro para comprar, mas temos tudo aí, é? E às vezes somos infelizes, tanta gente, não tenho nada, sou tão pobre, né? É ridículo isso, não é? Isto faz-nos relativizar tudo, relativizar, assim, mas que é isto? Que é isto? Aquele momento é associado por muitos portugueses a um momento em que foram efetivamente cidadãos. Isto é, atuaram na defesa dos direitos humanos de alguém que por acaso sentiam como próximo. Havia nomeadamente campanhas de angariação de fundos, houve um barco de jovens que tentou chegar a Timor-Leste e que foram afundados pelos indonésios. Portanto, houve assim uma série de peripécias heroicas naquele momento. E foi nessa altura que os Trovante escreveram e editaram e publicaram essa música. Claro que teve muito impacto, porque tinha um contexto, não é? Essa música, o objetivo dessa música é sensibilizar a opinião pública portuguesa, ao fim e ao cabo, essa música. E para a nossa luta. E para nós era um incentivo, para a nossa luta, para ficarmos firmes até ter a nossa independência.